Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as câmaras municipais e sobre o que elas legislavam no período colonial. Mas para isso precisamos entender o que eram, quais as finalidades, né, as funções e basicamente as câmaras municipais foram os principais órgãos da administração local durante o período colonial brasileiro e eram responsáveis por funções administrativas, judiciais, normativas nas vilas e cidades do Brasil. Então eram instituições inspiradas nas câmaras portuguesas medievais e representavam o poder local, funcionando aí como intermediárias entre a população e o governo da metrópole, que era Portugal, ok? Então, precisamos entender aí a origem lá em Portugal, tá? Então elas surgiram na Idade Média, num contexto do antigo regime, onde o poder ele era descentralizado e concentrado nas mãos das elites locais. Então eram compostas por homens bons, né? Eram nobres ou pessoas influentes da comunidade. Não era todo mundo, eram algumas pessoas que exerciam influência na comunidade, tá? E tiveram como base o modelo das câmaras municipais portuguesas e foram meio que adaptadas à realidade colonial, ok? Então, nessa transposição para o Brasil, a gente precisa entender que com a colonização portuguesa, o modelo foi implantado nas vilas brasileiras, garantindo aí uma organização mínima da vida urbana, da manutenção da ordem. E essas câmaras, elas representavam ao mesmo tempo a coroa portuguesa e os interesses locais. Então exerciam aí funções políticas, fiscais, judiciais, urbanísticas, tá? E a instalação de uma vila, ela implicava automaticamente a criação de uma câmara. Fazia essa relação e isso era um símbolo e motor do poder local. Ok? Então a gente tem aí essas câmaras no período colonial representando a autoridade real no cotidiano dos moradores, tá? Era formada por uma elite local branca e proprietária, exercia um papel centralizador nas decisões locais, apesar de estarem distantes da metrópole, e constituíam um espaço do poder oligárquico, dominado pelos interesses dos grandes senhores das terras e escravos, tá? E aí eles representavam, as características principais das câmaras é que representavam a autoridade nesse cotidiano, ok? Então as câmaras municipais, elas eram instituições administrativas herdadas de Portugal e implantadas no Brasil colonial a partir da fundação das vilas. Então no contexto português, elas tinham funções semelhantes à de um governo local. Por isso, câmaras municipais. Elas foram transplantadas para as colônias como esse núcleo básico da administração local, ok? Então, elas funcionavam através, além de formada por homens bons, tá? Geralmente grandes proprietários de terras, brancos, católicos, letrados. Então não havia uma eleição direta como acontece hoje, tá? Apenas uma parcela muito restrita da população participava do processo de escolha, seguia padrões aí do antigo regime português, baseado na ideia de privilégios e estamentos, ok? Então, a composição típica da Câmara eram juízes ordinários, geralmente dois, que presidiam as sessões e tinham funções judiciais, né, em questões locais, os vereadores, de 3 a 4, que decidiam sobre as questões administrativas e legais, o procurador do conselho, que representava os interesses da vila junto à coroa ou ao governador, e o escrivão, que redigia atas e documentos. Então, sobre o que eles legislavam, tá? As câmaras municipais, elas não legislavam no sentido moderno de criar leis gerais. Não, pois essa era a prerrogativa do rei e dos órgãos centrais da coroa. Elas deliberavam normas, práticas, regulamentações locais, ou seja, né, elas atuavam como órgãos normativos locais, dentro de um modelo de administração ultramarina descentralizada. Então, a gente vai ver aqui essas organizações
né, como que se dava, né, algumas principais competências, tá, das câmaras municipais. O primeiro ponto aqui a gente vê a organização do espaço urbano. As câmaras, elas tinham um papel essencial na definição da estrutura urbana das vilas e cidades coloniais. Então, a organização do espaço refletia o modelo português, com adaptações locais. Definição de ruas e praças, tá? Então, escolhiam onde abrir ruas, alargar, manter, cuidavam da pavimentação quando havia, ou do calçamento, tá? Existia a localização, né, de edifícios públicos. Então, a Câmara que decidia onde ficaria a cadeia, né, a prisão, o pelourinho, que era o símbolo da justiça e punição, a igreja matriz, o mercado, o prédio da própria Câmara, né, geralmente chamado de Casa da Câmara e cadeia, tá? Controlava aí as construções privadas, né? Regulavam os materiais usados, determinavam alturas máximas, proibiam construções que afetassem a estética ou a segurança urbana, né? Exigia aí a conservação de fachadas, né? Por isso que nesse período a gente vê uma padronização, tá? Havia fiscalização da higiene e limpeza urbana, então ordenavam remoção de lixo, de entulho, de fezes de animais, né? Então haviam normas de limpeza de quintais e terrenos baldios, tinha proibição de uso inadequado de prédios públicos, tá? Então era proibido, por exemplo, montar barraca em local que não era autorizado, ou então soltar animal em praça pública, ou realizar festas que não eram permitidas. E tudo isso objetivava, né, manter a ordem, a segurança, o decoro, a aparência das vilas segundo os padrões da época, tá certo? E aí nós vemos, além disso, né, a arrecadação de impostos e taxas como sendo aí a responsabilidade das câmaras, né, pela arrecadação e administração das chamadas rendas municipais, tá? E tinha uma significativa autonomia nesse contexto. Então, eles cobravam taxas locais que incluíam impostos sobre o uso de mercados, de portos, de pontes, estradas, matadouros, fornos públicos, armazéns, tudo era taxado, tá? E aí a responsabilidade dessas cobranças eram das câmaras, tá? Elas que fixavam os preços e tributos, então a Câmara podia estabelecer tabelas de preços para produtos vendidos em feiras e mercados. Isso evitava abusos e objetivava meio que proteger o abastecimento da população, tá? E existiam leilões de serviços públicos, né, que chamavam de arrematação, tá? Que era uma prática comum que incluía a venda do direito de explorar uma atividade ou imposto. Então, tinha ali por um determinado tempo. Por exemplo, alguém pagava à Câmara para explorar o matadouro da vila e, em troca, podia cobrar taxas de uso dos criadores de gado. Então, esse sistema acabava aí gerando recursos para a própria Câmara investir na infraestrutura local, ok? Nós temos também aqui a questão da polícia e ordem pública. Então, as câmaras, elas atuavam como poder de polícia, antes mesmo de criação de corporações policiais formais. Então, era tido aí a organização de milícias locais, né? Em caso de ataque indígena, invasões ou rebeliões, as câmaras organizavam forças armadas meio que improvisadas, compostas ali por moradores, tá? Em caso de necessidade de defesa, eles criaram aí essas milícias locais, tá? Administravam a cadeia pública, então contratavam carcereiros e definiam as condições mínimas de funcionamento das prisões, tá? Fiscalizavam também a moral pública, então censuravam e puniam bebedeiras em excesso, jogos de azar, festas pagãs, práticas consideradas imorais, né? E o comportamento de maus vizinhos, ok?
regulavam também a vida cotidiana com base na religião católica. Então, existiam normas que proibiam trabalhos aos domingos, dias de santos, né? Existiam dias santos, existia a imposição de limites para festas populares, e isso controlava o toque dos sinos, né? Que eram marcadores de tempo e devoção. Tá? Então, a Câmara ela representava o braço do poder civil que reproduzia valores morais e religiosos vigentes, ok? Temos a questão da justiça local, onde as câmaras também tinham função judicial, principalmente aí em causas de menor gravidade. Tinham os juízes ordinários, que eram eleitos na própria vila, que eles julgavam pequenas causas civis e criminais, como briga de vizinho, furto simples, disputa de herança. Existia também o apoio a juízes de fora ou ouvidores. Em vilas maiores, né, existiam juízes nomeados pela coroa, mas a Câmara colaborava com os processos e tinha também a resolução de disputas locais ali, né, que eram meio comuns ali, conflitos de posse de terra, demarcação de propriedade, uso de água, partilha de bens familiares. Então, a Câmara, nesse sentido, era o principal órgão de resolução de conflitos locais, atuando aí como um fórum comunitário, ok? Com relação ao controle de grupos sociais subalternos, nós vemos aí que as câmaras elas também funcionavam como instrumento de controle social, principalmente sobre esses grupos marginalizados. Então, regulamentavam a vida de indígenas e africanos escravizados, né? Definiu aí onde que eles podiam circular, quando trabalhavam, quais atividades podiam exercer. Existiam normas sobre o trabalho indígena antes da proibição oficial, né? Enquanto era permitido, os indígenas eram forçados a trabalhar em obras públicas ou propriedades particulares, e existia aí fiscalização da escravidão, que conferiam as cartas de alforria, autorizavam a transferência de cativos, né? Supervisionavam mercados de escravos, o tratamento que era dispensado a eles, faziam vigilância sobre pobres e mulheres, né? Então, mulheres desacompanhadas, prostitutas e mendigos eram vigiados, a conduta podia ser punida por escândalo ou desordem moral. Então, a Câmara ela reforçava a hierarquia racial, social e de gênero, preservando ali o domínio da elite branca masculina, ok? Com relação aí à igreja, à vida religiosa, a relação entre as câmaras e a igreja católica era mais estreita e era essencial para o funcionamento das vilas, tá? Então, vemos apoio a festividades religiosas, né? As câmaras organizavam, então, financiavam festas religiosas como o Corpus Christi, festa dos padroeiros, as procissões, né, que eram comuns, até hoje existem procissões, tá? Que também tinha essa função cívica. A manutenção da igreja e clero, tá? Embora o padroado, né, o padroado régio, concentrasse o poder na coroa, a Câmara custeava reparos nas igrejas, muitas vezes salário de padre, de sacristães, tá? Então, nós vemos participação em irmandades e confrarias, onde os vereadores e outras figuras de elite participavam ativamente das irmandades religiosas, né, que eram importantes para a vida comunitária, e assistência aos pobres, e a fiscalização de costumes, atendendo ali aos valores cristãos. Então, a Câmara reprimia heresia, feitiçaria, prática religiosa que não fosse católica, e a gente vê, né, com relação aos africanos que traziam suas religiões, os indígenas que acreditavam, né, tinham suas crenças. Então, as práticas religiosas não católicas não eram aceitas. Então, havia fiscalização de costumes, né, além de repressão a comportamentos contrários à moral cristã. Então, a gente vê aí a influência e importância política das câmaras, tá? Então, elas eram centros do poder local, onde
elas tinham certa autonomia, o que permitia que os grandes proprietários locais mantivessem controle político, social e econômico das vilas, né? Com o tempo, esse poder ele fortaleceu as oligarquias rurais, as senhorias, tá? Que permaneceram influentes mesmo após a independência. A gente vê que existe uma marca muito grande de nomes de famílias, né? Nesse contexto, tá? E a gente vai ver que as câmaras elas não eram ali legislativas como o parlamento atual, elas atuavam basicamente normativamente apenas no nível local, tá? E eram centros de poder que permitia que os grandes proprietários locais mantivessem controle público, social e econômico das vilas. Então eram controladas por homens bons, né, representantes da elite local, latifundiários, os senhores de escravos, né? Tinha função administrativa, fiscal, judicial, policial, eram os principais órgãos de gestão das vilas no Brasil até o século XIX, né? Quando foram reformuladas com a chegada do Império e da Constituição de 1824. Então foi ali, foram instrumento do poder local, mas também um elo com a administração metropolitana portuguesa, ok? Então a gente vê que as câmaras municipais no período colonial era o coração da vila pública local, centralizando decisões sobre organização urbana, justiça local, fiscalização de comportamento, apoio à igreja, administração de impostos e representação junto à coroa. Então, isso é muito importante que a gente pense assim, embora não legislassem em sentido moderno, tá? Elas criavam normas locais com função normativa e administrativa, serviam como instrumentos de dominação das elites locais e reforçava a estrutura patriarcal e escravista da sociedade colonial, ok? Então, sobre esse assunto é isso. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que em próximos vídeos eu tento trazer na sequência que a gente está dando ao editar. Então, é isso. Até a próxima. Espero que estejam gostando.